Eu assisto Live TV PG e você sabe por quê. Quando a lâmpada se apaga, nova luz deve ser ligada. A Live TV PG foi esta radiosa luminosidade e foi premiada inúmeras vezes e surgiu na horinha certa. A ordem de Jesus: buscai e achareis, tem sido justificativa para apontar Deus como assistencialista. Isto não é bom. Muitos pedem para ganhar na loteria, na esperança de aposentadoria antecipada. Fazem até promessas de obras piedosas para reforçar o pedido. Tentam seduzir o Altíssimo com cânticos laudatórios e cultos orientados pela cobiça. Porque quem quer muito dinheiro, quem quer facilidade, está cobiçando. Esta jamais será a interpretação correta. Felizes são aqueles que vivem tranquilos com o que Deus lhes emprestou. Se lhes fosse dada a opção para escolher, fincariam pés no sítio onde vivem. Se tivessem que apontar alguém para viver ao seu lado, abraçariam a própria companheira. Quando dourada chance de progresso profissional surgisse, um emprego maravilhoso, esta figurinha excepcional diria: espere um pouco, preciso antes terminar tarefa que comecei no sítio do patrão. Esse ser humano se tornou verdadeiramente filho de Deus, porque não questiona de forma alguma a vontade do Altíssimo. Em seguida, meus caros amigos, o nosso tema de hoje: buscando o elo perdido. Pedi e vos será dado. Batei e a porta se abrirá. Buscai e achareis. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, lhe será aberta a porta. Mateus 7, verso 8. Muitos pedem, inúmeros buscam, desesperançados suplicam. Se alguém não encontra a resposta, amigos, será conveniente refletir. Vejam que o centurião que abordou Jesus em Cafarnaum procedeu desta mesma forma. Utilizou idêntico ritual. Pediu cura para servo paralisado na cama. Todos procedem nestes termos. Concordamos. Mas de repente Jesus percebeu aquela diferença sutil quando disse ao centurião: irei curá-lo. E se dispôs a caminhar até sua casa,
O legionário humildemente lhe disse: eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas dizei simples palavra e meu rapaz será curado. Mateus 8, verso 8. A reação do militar surpreendeu o Nazareno. Admirou-se Jesus e disse aos seguidores: em verdade vos digo que nem mesmo entre israelitas deparei tão grande fé. Mateus 8, versículo 10. O centurião era romano, comandante de 100 homens, e logo esclareceu suas palavras: tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele me obedece. E ordeno a outro: vem, e ele caminha ao meu encontro. Mateus 8, verso 9. Os componentes da centúria executavam ordens no limite do alcance de sua voz em relativa distância. O exemplo oferecido reconhecia em Jesus continuidade de interação além do alcance da voz. O Nazareno estava longe do local onde se encontrava o enfermo. Quando o romano sugeriu palavra solta ao vento, revelou crença no poder de Jesus de forma remota, de forma distante. Além dos 5 sentidos de alcance restrito, ele acreditava ao homem espiritual a capacidade de interagir sem limites. Aquele centurião sem algemas não reconhecia fronteiras quando se tratava de coisas divinas. Ele apostava que o Galileu mantinha soldados invisíveis para uso sem medidas, onde e quando quisesse. O centurião era alma sensível, sinceramente conectado ao sobrenatural. Jesus não precisaria caminhar até sua casa para a cura do rapaz. Então o mestre lhe disse: seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Será que Jesus poderá dizer para nós: seja feito conforme a tua fé? Será? Oh. Não será este o impasse que impede nossa cura? O socorro de Deus concedido ao estrangeiro mostra a insensatez de pregadores modernos que inventam gatilhos de obtenção de milagres. De forma invariável, esses gatilhos aparecem nas igrejas, criadas por alguém que se intitula representante da divindade. Fabricantes de gatilhos e de doutrinas novas, todos eles publicam biografias esplêndidas de exaltação do próprio ego. Eles fizeram isto, eles fizeram aquilo, tudo coisas maravilhosas. Será?
Eu nunca escutei confissões de falhas da parte deles. Só vitórias. Tudo que programam e fazem recebe selo garantido de perfeição. Porque eles em tudo e por tudo dizem aplicar as Escrituras. A Bíblia e o Espírito Santo garantem suas decisões sempre certinhas. Sim, Getúlio, me alerta o Crispim. Mas não esqueça o templo para 10.000 lugares, que foi começado e parou. Terá acontecido cochilo na orientação do Altíssimo? Ou será que a Bíblia foi mal interpretada? Tais perguntas nunca foram respondidas. O prejuízo para o bolso dos patrocinadores foi enorme. E o concreto foi derramado e configurou crime ambiental. Terra interditada pelo concreto perdeu serventia. Tudo sem resultado prático nenhum. Saiba, meu caro Crispim, que finalmente desta matéria eu concordo com você em gênero, número e grau. Não é sensato alguém humano tão pecador quanto nós outros se arvorar em farinha de outro saco e se afirmar intérprete único do Criador. Você procedeu direitinho, Crispim, recordando o fato dos tempos em que até data de inauguração de santuário já fora divulgada. O elefante branco era saudado com euforia, embora Jesus já tivesse lecionado algo diferente para a samaritana. Jesus nunca foi favorável a templos faraônicos. Mulher, disse o mestre, chegará a hora quando nem no monte nem no templo adorareis ao Pai. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade, e são estes que o Pai prefere. Deus é espírito, e importa que seja adorado em espírito e verdade. João 4, versículos 21 a 24, palavras de Jesus. Lugares gigantescos oferecem comodidades e alimentam vaidades de edificadores. O Galileu, porém, jamais nutriu afinidade com eles. Quando orardes, esclareceu o nosso Rabi, não imiteis os hipócritas que gostam de fazer suas preces de pé nos templos para serem adorados como verdadeiros cristãos. Não. Nada tem a ver uma coisa com outra. Tu, ao contrário deles, entra no teu quarto e em segredo ora ao teu Pai em segredo, e o Senhor que enxerga em segredo te recompensará. Mateus 6, versículos 5 a 7. Palavras de Jesus. O centurião de Cafarnaum buscou, e quando retornou à sua casa se alegrou pelo enfermo curado.
Buscai, meus caros, significa apostar na prioridade. Aquele que não perseverar mostra desinteresse. Moisés feriu a pedra e da pedra escorreram aluviões de água e todos mataram a sede. Não fosse a busca, e morreriam pela secura das suas almas. No aspecto do livre-arbítrio, Moisés e todos nós não passamos de figurantes. A assistência divina é fruto de busca autorizada e com resultado garantido. Nem todos os convidados alcançarão a mesa, porém, os tíbios e vacilantes irão sendo descartados pelo caminho. E nesse ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos nossos amigos para acessarem nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as centenas de palestras no YouTube e também no Facebook Live TV Ponta Grossa. Dia e noite, na distância de um único clique. As páginas Getúlio no YouTube, constantes no site, estão linkadas em listas de palestras. Escolha, clique, aprecie e divulgue. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV Ponta Grossa. Procure as palavras Quarta Dimensão nos quadradinhos das ofertas e o Getúlio certamente vai aparecer. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. Nossa gratidão da mesma forma para aqueles que nos incentivam através da internet, curtindo e registrando o seu nome. Muito obrigado. Na sequência, o nosso tema, buscando o elo perdido. Naquela noite, amigos, os camelos tiveram água para beber em toda a extensão daquele deserto. Relembramos o episódio para justificar a tese de que milagres nunca representaram exclusividades deste ou daquele paranormal. Milagres se repetem, porque o Pai das alturas nos ama e abre caminho para que todos o busquem. Não existe ninguém discriminado, todos poderão buscar a Deus. Buscai e achareis. É o mais rendoso investimento de todos os tempos. Tesouros procurados, tesouros encontrados. Será conveniente continuar atentos aos sinais reveladores de águas represadas da montanha e nas crustas de sal. A busca deverá ser constante
como recomendou o nosso Rabi. Aqueles que perseverarem se salvarão. Foi sua advertência. Os demais continuarão aprendizado em outras vidas e até em outros mundos, porque sempre restarão planetas compatíveis na grande cidade, no grande reino de nosso Deus. A grandeza do universo criada por Deus é prova da sua preocupação de que haja lugarzinho para cada um de nós, para que todos nós possamos aprender. Espaço maior, o ensino é melhor. Seria exagero tanto espaço se o diploma não exigisse absoluta e completa sapiência. É que longo é o trabalho do aprendizado. Quando Jesus disse: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, ele ofereceu panorâmica dos salvos em última instância. Nós temos que chegar lá antes de nos dizer salvos. Como Cristo do planeta Terra, Jesus se manifestou igualmente favorável ao não desperdício de espíritos. Todo aquele que o Pai me entrega, eu não lançarei fora, porque desci dos céus, não para cumprir a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou, que não deixasse perecer nenhum dos que foram ou me serão confiados. João 6, versículos 37 e 39. A minha interpretação é que de que todos nós, sejamos maus ou bons, estejamos ignorantes ou sábios, todos nós pertencemos a este grupo. Fomos entregues por Deus ao nosso Cristo e Ele não deixará de nos dar oportunidade de salvar. Como Cristo do planeta Terra, Deus a Ele nos entregou e todos serão preservados e ensinados, respeitando o limite do livre-arbítrio. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação, diz a Bíblia, Tessalonicenses 4, verso 3. Se é da vontade de Deus que eu me salve, que eu me santifique, poderá custar o gato e os 7 copas, mas isto vai acontecer. Não comigo, mas comigo e com todos os demais espíritos que forem criados no universo inteiro. Vejam que Jesus aliviou amarras e declarou enfática e peremptoriamente aquilo que nós sempre repetimos: o Senhor deseja a salvação para todos e as oportunidades ficam disponíveis, indistintamente validadas pelo esforço de cada espírito. Deus não faz acepção de pessoas. Esse texto encontra-se em diversos pontos da Bíblia. Por isso, nunca acreditamos no favorecimento de grupos ou pessoas em detrimento de outros, porque todos são iguais perante Deus. William James define a essência das expectativas, afirmando com requintado lirismo: o caminho da alegria
Quando nos perdemos, será reencontrá-lo subitamente e retomarmos a busca. O prazer se completa quando falarmos e agirmos como se a confiança nunca nos tivesse abandonado. Para nos revestir de coragem, deveremos agir como desassombrados executores dessa nossa força interior. Ninguém duvide que Deus move céus e terra para socorrer o incapaz e o aflito, mas deixa aos capazes a tarefa que lhes compete. Deus não carrega fardos de preguiçosos. Alguém deseja algo? Busque e tome posse, desde que esteja ao alcance das suas forças, sempre atento ao aspecto ético e moral. O livre-arbítrio tudo nos permite, embora inevitável cobrança. Deus nos deixou suficiente autonomia para tomarmos decisões. Jeová não impediu que Caim assassinasse Abel. O ser humano agride e assume consequências. Cada um receberá segundo suas obras. O Evangelho nos fornece lição pertinente. Entra em acordo com o teu adversário enquanto caminhas com ele, antes que sejas preso. Não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, versículos 25 e 26. Prisão significa ergástulo da carne, proporcionando dores. O karma é implacável, amigos. Autorizado pelo Senhor, da justiça eterna. Se agirmos invariavelmente com boas intenções, a fraqueza e o mau caráter dobrarão tendas e seguirão viagem e não voltarão jamais. Não voltarão. Ficaremos livres da enfermidade quando reconhecermos sua origem e entendermos a retífica capaz de exterminá-la. Vejam que Jesus advertiu o paralítico em Betesda. Olha, que já estás curado, lhe disse o mestre. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. João 5, verso 14. Buscando grau de excelência para nosso comportamento, encontraremos remédio. Superando nossa ignorância sobre o próprio corpo, claridade intuitiva revelará segredos nunca imaginados por nós. Tudo se vincula ao imperativo de seguir em eterna busca. O aprendizado é longo e o percurso repleto de curvas. Os navegantes da antiguidade, com raras exceções, limitavam-se às regiões litorâneas, temendo a intensidade dos vendavais. Eles temiam da mesma forma os mares que despencariam da terra plana. A redondeza da terra, meus amigos, ainda não fora descoberta naquela época. Navegantes romanos foram primeiros pesquisadores e eles desmistificaram variados tipos de brisa forte. Estudaram atentamente os sopros do mar Mediterrâneo
em volta da península. Pesquisaram e aproveitaram tudo com precisão matemática. Roma consumia 20 milhões de alqueires anuais de trigo do Egito. Catalogaram ventos que sopravam na primavera. Munidos de calendários, aproveitaram os ventos favoráveis. Com tabelas ditadas pela observação, traçaram percursos. Todos sabem que vivemos sobre a terra, mas ninguém esqueça esse oceano de ar que nos envolve. Talvez tenha sido em vista desta intimidade que o mestre usou o vento para a definição do Espírito. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Muito obrigado. Passaremos agora ao terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Arrecadadores distraídos que se intitulam zelosos guardiões das Escrituras, de repente investem sobre o caminho estreito de Jesus. Os seguidores desses gurus colecionam vitórias, só vitórias. Eles deslizam sobre o caminho largo das facilidades. Mas o caminho largo não é o caminho de Jesus. Jesus falou em caminho estreito. Doenças são repreendidas e não aceitas. Existem até pregadores aí que amaldiçoam as doenças. Doença não precisa ser amaldiçoada, são instrumentos de Deus para nos forçar a ficar melhores, a melhorar o nosso comportamento. Doenças são repreendidas e não aceitas. Da mesma forma, eles rejeitam pobreza, trabalhos humildes e quaisquer incômodos. Eles querem o céu aqui na terra. Jesus disse: no mundo tereis aflições, e se existe aflição, não é o céu. Eles não concordam. O profeta Zacarias, no mesmo sentido, sonorizou a voz de Jeová. 2/3 da terra serão eliminados, mas 1/3 ficará nela. Farei passar este terço pelo fogo, purificando-os, como se faz a prata. E os provarei como ouro. Este terço terminará invocando o meu nome e eu direi: é o meu povo. E a resposta será: o Senhor é nosso Deus. Zacarias 13, versículos 8 e 9. Como pode só vitórias se o próprio Deus diz que vai nos purificar com fogo? Percebam que Jeová se ocupa dos que ficarão na terra promovida. Não são os maus vão lá para o planetão. Esses aqui completarão o aprendizado pelo fogo das provas desse final de tempos. É com fogo que se purifica ouro.
é com provações que se completam certezas no coração dos aprendizes. Nada nos alcança de forma grátis, sem esforço, perseverança e fé. Zacarias diz fogo e eles se escandalizam. Em seguida, o nosso tema, buscando o elo perdido. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Opa, mas não sabes de onde ele vem e para onde ele vai. Percebam a elegância e a exata configuração que o Mestre usa para traçar perfil do Espírito que nos fornece consciência. Da parte dos saduceus modernos, porém, a linguagem é outra. Escutei certo desabafo deles dia desses. Elias subiu ao céu em corpo. Ninguém espere que almas penadas o habitem. Ele queria combater o espírito. Negando o espírito, eles esqueceram o texto da Bíblia. Assim como o corpo sem espírito morre, também a fé sem obras é morta. Está na Bíblia. Tiago 2, verso 26. Sem espírito, o corpo morre. A frase mostra que são nossos espíritos que nos mantêm vivos. Quando o Mestre compara ao vento a parceria do espírito, no dia da concepção, a semente frágil de imediato ganha vida. Aquele tufão de vento se amolda ao feto e formam parceria. Quanto às almas penadas, eu esclareço. Enquanto penadas, elas não merecem recompensa. Elas ainda terão que aprender muito para alcançar alguma coisa. Acima de tudo, entretanto, eu ressalto: ninguém subiu aos céus a não ser o Filho do Homem. João 3, verso 13, palavras de Jesus. Como Elias poderia estar no céu se Jesus disse que ninguém subiu ao céu? E Elias morreu antes de Jesus ter nascido. Como aceitarei alguém terráqueo no paraíso, quando a maior autoridade das Escrituras se afirma única lá no sétimo céu? O Espírito que nos mantém vivos tem esta característica. Ninguém define de onde veio e a razão de que tenha reencarnado em nosso corpo. Ninguém sabe. Às vezes, o vento é plácido e tranquilo. Outras vezes ele se agita com força de centenas de quilômetros por hora. Qual será a causa dessa aterradora demonstração de força? Estudiosos definiram parâmetros. Existe constante intercâmbio entre o calor dos trópicos e o frio dos polos. A Terra, cuja força de rotação atinge 1.600 quilômetros por hora no Equador, fabrica montanhas de ar. Essas duas forças geram correntes que sopram em todas as direções. No Atlântico Norte, no Pacífico Norte, esses ventos sopram no sentido dos ponteiros do relógio. No Atlântico Sul e no Pacífico Sul, o sentido é oposto aos ponteiros do relógio. Os famosos ventos alísios sopram sobre a África. Esses ventos aterrorizaram marinheiros dos tempos de Colombo
Todos nós, desta ou daquela maneira, somos castigados e beneficiados pelas ventanias. Como já expliquei há pouco, os romanos obtiveram lucros com o uso racional dos ventos. E ninguém pense que a modernidade se livrou da dependência. Desta ou daquela forma, todos os seres vivos sobrevivem pela sustentação da Mãe Natureza. Numa noite de tempestade, meus caros, Jesus caminhou sobre as ondas. O vento soprava com inaudita velocidade. Apesar da barulheira dos elementos no entorno, o Mestre falou e arrefeceu a cólera da natureza. Cessaram os ventos, clarearam os céus, as nuvens negras fugiram e as estrelas retornaram. Noite calma substituiu a borrasca e alguém gritou, sem compreender: quem é este que até os ventos e a tempestade obedecem? Este é Jesus de Nazaré, responderam os anjos. Embora ventanias e tornados, continuaremos no abrigo enquanto buscarmos o elo perdido. Belo dia, caminharemos sobre as águas, embalados pela brisa da noite, como fez Jesus no mar da Galileia. Tudo isso nós faremos. Foi o próprio Jesus quem disse que nós faríamos o que ele fez, e coisas ainda maiores. Robert Buck, piloto comercial, descrevia com entusiasmo a sua experiência. Alguém apelidou seu aeroveleiro de planador. Ele ficou violentamente ofendido. Robert Buck retrucou extremamente, com franqueza extrema: planar representa subir e escorregar para o solo. Voar a vela nos céus é cortá-lo em aeroveleiro, é fazer o que os pássaros fazem. Descobrir correntes de ar e manter-se nelas sempre foi o segredo de Robert Buck. Água e vento podem até ser considerados perigosos, mas eles reconhecem seus amigos humanos, aqueles que são seus amigos. A natureza colabora no progresso dos espíritos. Fenômenos naturais jamais interromperão a busca sagrada, porque o Criador os remaneja, como fez o Mestre. Isso tem sido o compromisso de Deus, porque os montes serão retirados e os outeiros removidos, promessa do Senhor. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não terminará, diz aquele que se compadece de ti. Palavras de Jeová em Isaías 54:10. Os ventos podem ser fortes e destruidores, mas diante das palavras do nosso Deus, eles se aquietam, inofensivos. Nada existe na face da terra capaz de destruir esperanças, porque fazemos parte do esquema divino e sagrado. E Deus é poderoso, Deus é o único poder existente no universo. Tudo provém desse poder de Deus.
Flagelo e bênção são lados de idêntica moeda. Doença e saúde, a mesma coisa. Tudo produz benefícios. Nem vulcões, nem terremotos, nem doenças, nem a própria morte abalarão os que se agasalham no esconderijo do Todo-Poderoso. O cogumelo considerado veneno, de repente, poderá aparecer como substância principal de algum remédio. Súbito, herói torna-se vilão e bandido desempenha o papel de mocinho. A evolução vai modificando cenários de mãos dadas com a escola, e o que era bom poderá se tornar ainda melhor. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite os seguintes programas: Olhares, com Anderson Pedroso, Transformando Vidas, com Pastor Edson, Carro em Casa, com Odine Carneiro, e o infantil Mundo da Alegria, com Janaína de Oliveira. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloque na agenda. Quarta-feira é o nosso dia de encontro. A partir das 10 horas das quartas-feiras, sempre estaremos na Live TV Ponta Grossa, ao vivo e a cores. Na próxima quarta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em pauta, buscando o elo perdido. Ventos fortes, amigos. De repente alicerçam prosperidade. A pequena Holanda é prova desta nossa afirmação. Podemos dizer que a Holanda foi criada pelos ventos. Houve época em que 9.000 moinhos de vento moeram grãos, serraram madeiras, bombearam águas do mar e carrearam prosperidade. O minúsculo território não impediu que a Holanda se transformasse numa das grandes potências mercantis do planeta. Levando navios para inúmeros portos, ela cresceu. O grande equívoco, o equívoco supremo, tem sido apontar coisas boas aqui e coisas más ali. Dividiram o mundo em duplo comando. O poder do Deus dos céus e o poder do Deus do inferno. Mas se a própria Bíblia diz que Deus é o único poder, como estaremos sujeitos a este poder inventado pela teologia? Satanás tem aparecido como caricatura da divindade.
Esquecendo a Bíblia, os teólogos conservam o maligno em banho-maria, interessados no pânico que ele desperta e que carreia dinheiro dos medrosos. Eles não conseguem abarrotar o cofre sem a ajuda desta figurinha nefanda. Por isso esquecem Bíblia quando Jeová declara: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e produzo o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45:7. Para os teólogos, não. Os teólogos acham que Satanás vive trabalhando por aí. Na conversa deles, não na minha. A despeito de biblistas apontarem Satanás como autor de câncer e AIDS, a Bíblia ensina diferente. Essa doença é para ensinar, é didática. Eu escutei há dias atrás um pastor lá pregando, amaldiçoando a doença. A palavra maldição nem poderia estar na boca de cristãos. Estudiosos autênticos sabem que não existem dois poderes. O único poder se encontra nas mãos da divindade que governa o universo. Ninguém se iluda com a potoca de dois tronos reinantes. Deus é o único poder e ponto final. O Salmo 61 é bastante claro. Uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi, todo o poder pertence a Deus. Salmo 61, verso 11, vejam lá. Flagelo corrige, bênção conforta, tudo chega de fonte única. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não existe Deus. Palavras de Jeová em Isaías 45:5. No momento que qualquer entidade gerasse algo debaixo do sol, imediatamente estaríamos diante de um segundo Deus. Por isso é forçoso reconhecer que Deus é também criador do mal, confirmado pela mediunidade do profeta Isaías. Se o mal existe e a criação de tudo tem sido a única fonte, não há o que discutir. Eu crio o mal, declara Jeová, Isaías 45:7, vejam lá. Nesta altura, precisamos esclarecer algo muito importante. Se Deus produz qualquer coisa, por mais estranha que seja, alguma utilidade esta coisa terá. Obras inócuas, sem utilidades, não valem flagelo. Não valem. Flagelo e bênção são lados da mesma moeda. Se o Espírito Eterno afirma que é criador do mal, descobriremos alhures que o mal resolve pendências também. Reconhecendo difícil que alguém aceitasse o lado trevoso como exercício de crescimento, a Bíblia registrou a realidade. Então, a Bíblia está errada. Explique isto. Eu lamento que biblistas enxerguem apenas aquele chamado inimigo. Pregadores pintam o planeta ameaçado pelo invento macabro. Cultos de prosperidade jogam lenha na fogueira. Dão a entender
que os menos favorecidos são pobres pela ação do monstrengo. O monstrengo é que fabrica pobres, na opinião deles. Não tomar posse da graça, no conceito de alguns, significa rejeitar Deus. Segundo certas teologias, pobreza é maldição e a prosperidade é direito de filhos diletos de Deus, que eles se intitulam sempre. Percebam a extensão do contraditório e da incoerência. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mostrando que a pobreza e sofrimento são fases do crescimento evolutivo. Haverá grande tribulação, profetizou o Mestre, de tal maneira que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, em atenção aos escolhidos. Eles serão abreviados. Mateus 24, versículos 21 e 22. Vejam aqui, meus amigos, a incoerência estampada. Vejam aqui. Ninguém se salvaria de tão forte que seria o sofrimento. E muita gente quer viver no só vitórias desses pregadores levianos. Aceitar o que vem de Deus, seja riqueza ou pobreza, esse é o verdadeiro procedimento. As Escrituras consagram esse aspecto da Bíblia. Ninguém sabe, ninguém se abale com ilusões vendidas por pregadores interesseiros. Isso se encontra longe da doutrina de Jesus. Qualquer gratuidade se choca com o sermão profético. Nesse tempo haverá grande tribulação, que jamais aconteceu, nem ocorrerá igual. Palavras de Jesus em Mateus 24, verso 21. Sermões açucarados não mudarão a realidade. Durante debates sobre o mundo que desejamos, no Fórum da Juventude, o representante das Filipinas disse: em geral, quando se discute a espécie de mundo que nós queremos, alguns preferem considerá-lo cor-de-rosa. De minha parte, eu registro minha discordância, disse o representante das Filipinas. Não é este o mundo dos meus sonhos. Gosto do planeta que se tornou nossa morada, exatamente pelo seu aspecto áspero e difícil. Isto nos fornece lições preciosas. Aprecio viver num século de desafios, pois isso reforça a impressão de que estamos sendo testados. Essa insegurança me estimula e anima na busca de respostas. Se eu tivesse vivido antes da era nuclear, poderia encarar o mundo com expectativa menor. Este fantasma chamado Holocausto me convenceu de que apenas a luz e a dor nos devolverão o elo perdido. Não importa o que nos reserva o futuro, eu desejo que este mundo continue sendo o teste que sempre foi, que ele possa ter sempre alguém para ser consertado, algo e alguém para ser consertado, remendado, refeito. Acima de tudo, que ele não seja lugar mole, que abrigue gente mole, de miolo mole. Assim seja. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o nome santo de Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, que todos possam, neste momento, receber os votos, o pedido ao nosso Pai Celestial, para que gozem saúde, paz, harmonia, tranquilidade, conforto espiritual, mas que acima de tudo Deus coloque nos corações um celeiro enorme de amor, porque o amor tudo vence e tudo pode. Louvado seja Deus. E a minha saudação e os meus desejos de uma ótima tarde para todos vocês. Muito obrigado, amigos, e boa tarde.